Vitor Natureza é o nome deste sociólogo de São José do Rio Preto, que já há alguns anos deixou um pouquinho de lado as ciências sociais e está se dedicando ao ofício da fotografia. E por conta desse ofício da fotografia, está realizando aqui na cidade um trabalho bastante interessante, dividido em capítulos, cujo primeiro capítulo está neste momento em exposição no Céu das Artes, em São José do Rio Preto. A gente daqui a pouco vai explicar certinho os locais onde isso vai acontecer e mostrar algumas dessas fotos. O Vitor está cuidando do projeto que ele chama de Poéticas da Cidade. A cidade, é claro, é São José do Rio Preto, e que vai, a longo prazo, se organizar em pelo menos 10 capítulos, né? O primeiro deles está sendo realizado agora, outros 2 já foram realizados anteriormente, ele já realizou exposições sobre isso, daqui a pouco a gente fala sobre isso também, um sobre a arquitetura da cidade, outro sobre plantas que nascem à margem das sarjetas da cidade, tudo uma coisa bastante poética, muito bacana sobre isso. E ao encontrar a oportunidade de fotografar pessoas comuns, pessoas normais da cidade, e registrar impressões delas a respeito da vida delas, etc., essa exposição vai ser bastante bacana. E vai durar bastante tempo, vai se prolongar até o dia 31 de dezembro, segundo o Vitor estava me dizendo. Vitor, eu queria agradecer a você pela presença em nosso programa. Primeiro, desejando a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto. Nosso programa pelo canal 7 da NET é distribuído para toda a cidade de São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do mundo. Certo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook, as pessoas podem acessar a página da TV Rio Preto e, com isso, assistir o nosso programa. Mais do que assistir o nosso programa, pode interagir conosco, participar, enviar perguntas para você, por exemplo. Vitor, mais uma vez, então, muito obrigado pela sua presença. Explica essa história aí. O que é a Poéticas da Cidade, essas fotos que você fez, quantas são as fotos, quem são essas pessoas? São pessoas comuns, pessoas normais, dessas que a gente encontra aí pela cidade, você encontrou ocasionalmente. Conta um pouquinho sobre isso. E onde está essa exposição? Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, primeiro, pela oportunidade, né, o espaço de estar aqui mesmo. O Poéticas da Cidade começou, né, há 2 anos atrás. Né, eu iniciei o trabalho, né, como você já apresentou, né, do concreto e ferro. Né, depois foi a natureza urbana, né, específico de plantinhas da sarjeta. O Poéticas da Cidade veio da vontade de resgatar justamente as ciências sociais, né, que eu acabei deixando para trás no meio do caminho. Na verdade, sim, para trás não, porque, né, a gente não tira nenhum pedaço da gente nessa aí. Mas assim, como eu me formei em ciências sociais, estudei, né, história, sociologia, eu sempre tive essa vontade, né, de mostrar as coisas como elas são, contar histórias no geral, né, questionar, manifestar informações que a gente tem no nosso dia a dia. E eu entrei na fotografia. Eu acabei, né, buscando uma forma de eu poder trabalhar as duas áreas, né, tanto a fotografia quanto as ciências sociais, né, e surgiu esse trabalho. Né. Muitas das minhas fotos anteriores, projetos anteriores, eu já fazia isso. Mas o Poéticas da Cidade veio, de fato, com mais força, né, para eu fazer isso. O Poéticas da Cidade, eu consegui, né, juntar a fotografia de rua, que é outra coisa que eu sou apaixonado, né, para mim. Eu gosto de todos os aspectos da fotografia, né? Desde a técnica, a gente estudar a técnica, elaborar isso daí, assim como também trabalhar em eventos, né, da forma, né, no geral, né, eventos sociais no geral, mas a fotografia de rua é o que me atrai mais, né? Sempre me atraiu mais. E é o caso dessa exposição que está agora, são fotos que você captou aí na rua, nas ruas. Sim, o mais, com certeza sim, é a que mais tem um significado mesmo de rua, porque eu estou abordando as pessoas na rua. Muitas dessas pessoas que estão na exposição, que vai girar em torno de 140, talvez a 160, mas provavelmente vai ficar nas 140, né? Isso não está pronto, você não fez Não está pronto. É uma obra aberta. Sim. Continua trabalhando, bacana. Porque eu procurei deixar dessa maneira, porque como eu vou percorrer vários espaços da cidade, né, durante esse período de 11 de setembro, né, começou segunda agora, a 31 de dezembro, vai ser muitos locais que eu não costumo ir. Daí, sendo assim, eu falei, vou deixar aberto, porque vai ter pessoas que eu vou conhecer nessa situação. E muitas dessas pessoas realmente são pessoas que eu nunca tinha falado antes ou conhecido. Algumas pessoas até são
conhecidos nossos, né? Assim, são populares na cidade, né? Tem o Toninho, o ceguinho que fica ali na frente do fórum, todo mundo conhece ele, sempre vi ele. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas dessas fotos, você vai falar. Ah, legal. Mas fala sobre essa primeira etapa, está acontecendo aonde? A primeira etapa agora é no Céu das Artes, né? Eu já quis o Céu das Artes justamente por ser, né, um dos bairros mais novos da cidade, né? Ele também um dos mais longe da cidade, né? Eu busquei o Céu das Artes justamente por causa disso. A gente dialogar com as pessoas que estão lá fora, né? Não lá fora, né? Que estão afastadas do centro, que muitas vezes a cultura não chega, né? Muitas vezes a gente não tem trabalhos que vão para lá, né? No núcleo da Vila Azul, né? Não é, o Céu das Artes. O núcleo da Vila Azul é o próximo. Ah, tá. Primeiro é no Céu das Artes, lá no Nova Esperança. Nova Esperança, tem razão. Daí, que foi um espaço que iniciou o ano passado, né? Que foi aberto lá. E assim, é um espaço sensacional, né? Tem pista de skate, tem teatro, vai ter cinema a partir do dia 19 agora. Daí eu cheguei com a minha exposição lá agora, eu vou ficar até o dia 20. É um espaço sensacional que o bairro já acolheu. Até uma experiência legal que está tendo lá agora é as crianças do bairro parar para ver as minhas fotos, assim como os moradores no geral, né? Entendi. Agora, algumas das pessoas fotografadas são do bairro ou não necessariamente? Não precisa ser. Não tem, eu não segui essa regra, né? De ter realmente algumas pessoas, mas algumas pessoas eu quero realmente levar. Lá no Céu das Artes, Nova Esperança, tem a Rosângela, ela é vendedora de alface lá na avenida principal. Um dia que eu fui lá resolver ainda as datas, tal, eu acabei passando por lá, eu já parei meu carro, fiz a foto dela, ela me contou um pouquinho da história, que é um detalhe importante dessa exposição, é justamente isso, não é só a fotografia. Isso, eu queria que você falasse sobre isso. Tem a história das pessoas. Depoimento das pessoas. Isso. Quando eu chegava, convidava a pessoa, eu faço a foto dela, e com o meu gravador eu gravo uma historinha, o que ela quiser contar para mim. Seja questão profissional, seja uma experiência que ela teve na vida. Algumas pessoas acabam contando detalhadamente, assim, ano por ano, às vezes, a vida dela, né? Que às vezes nem precisava, mas como ela quer contar, eu deixo. Aí depende da pessoa. Depende da pessoa. Tem pessoas que falam muito rápido, não quer muito detalhe. Né? Daí a Rosângela, no caso lá no Céu das Artes, foi a única. E está sendo sensacional porque as pessoas chegam lá, reconhecem ela. Muitas pessoas correm lá na avenida para avisar ela, você já foi lá ver essa foto? Ela ainda não foi, né, nesses 2 dias que já estão lá, ela ainda não visitou, porque ela começa cedinho lá, ela falou que ela chega por volta das 7 horas lá e fica até às 8 horas, que a segunda-feira eu saí de lá e ela estava lá ainda. Ou seja, das 7 da manhã até às 8 da noite, pelo menos ela estava lá. Daí acabou não encontrando tempo ainda para ir lá, mas ela falou que ainda vai lá, mas que ela ficou muito feliz, né? Porque todo mundo está reconhecendo e está indo lá conversar com ela. Vitor, vamos ver algumas dessas fotos? O Vitor nos fez a gentileza de encaminhar algumas das fotos aí. Nós vamos vendo as fotos, você vai comentando quem são essas pessoas, como foram feitas essas fotos. Esteja à vontade, Vitor. Esse daí é o Joe da banca, né? E assim, já é um caso legal, assim, por exemplo, todo mundo conhece ele como Joe da banca. É uma banca que fica na Rua Independência, com a Voluntária de São Paulo, na esquina ali do Cardeal Leme. É uma banca antiga, né? E há 9 anos ele é o proprietário. Ele trabalhava em São Paulo, ele era gerente de loja em São Paulo. Daí ele veio para cá a convite da esposa dele para conhecer a cidade, foi em Olímpia, no Termas e tal, e viu a banca lá sendo vendida, né? E ele resolveu comprar. Em 25 dias ele foi para São Paulo, resolveu a vida dele, né? E agora já são 9 anos. E ele é um cara muito descontraído, as pessoas vão lá na banca, não é só comprar jornal e revista. Tem gente que vai lá só ficar lá com ele conversando, porque ele é um cara muito gente boa. Daí, por exemplo, ele é um caso legal, todo mundo conhece como um Joe, mas ele chama José. Daí é legal assim, tipo, porque eu estou descobrindo o nome de pessoas que eu conheço e às vezes eu não sabia o nome de verdade, né? E o Joe é um deles, né? Vamos ver a próxima foto. Esse menino chama Leonardo, né? A história dele é bacana assim, porque a intenção dele eu acho muito válida, né? Independente da religião de cada um, do que crê, né? O que acredita ou o que não acredita, né? O Leonardo ele é testemunho de Jeová. Ele, dentro da igreja dele, ele faz um trabalho de acolhimento a pessoas estrangeiras que estão no Brasil que ainda não conhecem português. Ele ajuda eles, né, às vezes, a resolver algumas situações no geral, assim como também leva a palavra da Bíblia, né, como ele falou. Né, porque, às vezes, as Bíblias aqui não tem na língua dessas pessoas e ele acaba lendo para elas, assim como ajudando a documentação, a fazer outras coisas no geral. Bem bacana, hein? Aqui em Rio Preto, ele está com um grupo de haitianos,
que está aqui, que vieram como refugiados. Que vieram como refugiados e tal, e ele ajuda eles, mas agora a igreja dele, né, escolheu ele vai para o Rio Grande do Sul, receber um grupo de espanhol que vai vir para cá, né, eu não sei o que, no caso, acredito que os espanhóis não sejam refugiados, não, deve ser outra... né, pelo país não ter alguma situação dessa, mas ele vai para o Rio Grande do Sul receber esse pessoal. Daí eu não sei, assim, a igreja que ele faz parte, acredito que não deve ter recursos, daí ele está na rua vendendo coisas. Ele já vendeu utensílios de cozinha, né, cada dia ele ia arrumando alguma coisa, daí ele falou, vou tentar uma coisa mais barata. Daí ele começou a vender bombom. Né, ele até revelou os detalhes do que ele estava lucrando, mas eu nem coloquei na exposição, nem vou revelar, né, prefiro nem falar mesmo, para preservar ele, porque às vezes as pessoas vão ver ele na rua, que ele conseguiu ele está conseguindo um dinheiro até legal, assim, tipo, para ele juntar para ir fazer a viagem. Bacana, são histórias, né, do dia a dia da Sim, cidade. Né? E eu fiquei feliz que, né, 18 anos, ele estava fazendo isso daí para ir ajudar as pessoas. Não é um negócio, 18 anos para ir ver um show em São Paulo, não. Não menosprezando quem faz isso, eu já fiz. Mas ele está indo para ajudar as pessoas, né? Vamos ver a próxima foto aí para o Vitor continuar falando. Esse aí é o famoso prezado. Esse prezado. Foi uma das pessoas, assim, né, em particular, alguns personagens, eu lembro deles, por já conhecer alguns pontos na cidade, e vou atrás. Daí o prezado é um deles, né? Como eu ele é dono de um bar ali. Ele é o dono de um bar na Independência. Quase chegando lá na Marginal do Washington Luiz. Isso. Daí o prezado é legal, assim, no sentido assim, por que prezado, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Prezado é que ele não é bom de marcar o nome das pessoas. Se a gente for lá no bar, eu mesmo também não sou bom. A fisionomia eu marco. For lá no bar, você vai falar o seu nome, ele vai falar, beleza, amanhã ele já não lembra. Daí ele começou a falar, vou adotar, chamar todo mundo de prezado, porque é uma forma educada, claro, né, tranquila, e todo mundo, né, vou atender todo mundo bem. Ele veio do Piauí, de Canto do Buriti, né, ele trabalhava em construções, viajava o Brasil inteiro, pelo que ele falou. Em 88, ele veio visitar a irmã dele, que morava em Badibacite, aí ele veio visitar Rio Preto, gostou da cidade, ficou. Em 94 montou o bar dele e está lá até hoje. É a história parecida, né, com a do Joe lá. Acaba tendo... E assim, até um aspecto curioso da exposição, sem querer, eu vou abordando as pessoas, eu não fiz um levantamento ainda, mas boa parte são pessoas que veio de fora de Rio Preto. Daí eu já estou fazendo uma análise que a gente assim, tem que valorizar muito as pessoas que vêm de fora. Claro. Né? Porque, que nem ele, está aqui desde 88, o comércio desde 94, ele ajuda a economia da cidade. Rio Preto é desse, né, tamanho, ajuda o lazer. Pessoas, se essas pessoas não tivessem vindo aqui, a gente não teria essa força, né? Seja força cultural, força econômica. Daí, por isso que eu acho que assim, a gente não tem que menosprezar ninguém. Né? A gente vê vários exemplos, né? Tipo, e é isso. Aí, a Maria também, Maria Eudes de Jesus, ela é uma baiana, né? Ela veio para Rio Preto porque casou com o Rio Pretense, né? Ela morou muito tempo em São Paulo, conheceu o marido dela lá e eles resolveram vir morar aqui. Né? A história dela é muito legal, assim, tipo, é uma das histórias que eu mais gostei também. Além dela ser uma pessoa muito educada, assim, ela me atendeu muito bem, porque muitas pessoas acabam sendo muito rápido, vai logo ali, ela não, ela deu uma atenção muito legal. Ela começou a trabalhar no calçadão lá, ela faz tapioca, acarajé e tacacá. Ela começou a trabalhar lá aos 40 anos que ela foi para lá. Mas por quê? Porque o filho dela estava terminando o colegial e queria ir para uma faculdade. Aí ela foi para lá para ter condições de pagar uma faculdade para o filho dela, mas daí no final das contas ele acabou passando no IBILSE, ele se formou em biologia no IBILSE, mas mesmo sendo uma faculdade pública, né, todo mundo que já passou por uma faculdade sabe que não é barato o dia a dia da faculdade. Se manter na cidade. Né? São xerox, são livros, né? Tem gastos a mais da mensalidade. Daí ela formou o filho dela trabalhando lá, vendendo, né? Ela era cozinheira, daí ela foi fazer acarajé, né? Que é o mais conhecido da Bahia mesmo, que acaba vendendo mais, pelo que ela me falou, para formar o filho na faculdade. Acabou formando a outra filha também em pedagogia, né? Com o sustento que ela tem ali no calçadão. Né? Daí ela contou que no começo foi muito difícil, né? O pessoal da prefeitura sempre fiscalizava, não deixava ela ficar lá, né? Daí cada hora ela ia para um lado, pegou o apelido de Tiririca por causa disso, que ela surgia de um lado, depois ia para o outro, né? Para se esconder do pessoal da prefeitura, até que num dia eles foram lá, explicaram para ela como ela poderia se regularizar, hoje está tudo certinho, regularizado. Ela é reconhecida o comércio na região, gosta muito dela, prefere
né, quer que ela fica lá, né, porque assim, quando a gente, né, esses vendedores de rua no geral, muitas pessoas, né, vê eles em um aspecto ruim, mas os lojistas da região, quando tem um vendedor de rua, eles gostam, porque essas pessoas acabam cuidando e preservando aquela região, né, para não ter outros problemas. Daí, e ela é um exemplo disso daí, né, uma batalhadora, assim, é uma história legal também. Vitor, histórias da vida real que tem em comum o ponto da solidariedade, do esforço das pessoas, né? Vamos lá, essa aí. Esse daí é um dos que também, assim, quando eu não conhecia ele, o Natanael, ele é um menino de 13 anos, daí ele é morador lá da comunidade do Vila Itália, né? Daí, uma curiosidade é isso, né? A Biblioteca Filhos da Luta, esse menino, ele é filho de um dos coordenadores lá, eles são divididos em 3 coordenadores lá na comunidade, que eles organizam as coisas lá dentro. Ele é filho do Sérgio lá, que é um dos coordenadores. O Natanael, ele ficou como responsável para cuidar da biblioteca. Daí eu perguntei para ele por que ele se tornou responsável da biblioteca, né? Com 13 anos, às vezes, o ideal às vezes seria uma pessoa mais velha. Eu perguntei para ele, eu estou aqui porque eu acredito que eu posso ajudar as outras crianças que não sabem ler, daí eu leio para elas, né, tento ensinar alguma coisa. Outros que vêm aqui e precisam de ajuda em tarefa escolar, eu ajudo. Né, assim como também ele gosta muito de ler, apesar da matéria que ele mais gosta é matemática. Daí ele, 13 anos, assumiu essa responsabilidade de cuidar da biblioteca comunitária lá da comunidade. Olha que bacana, né? A gente fica sabendo toda a pressão que os moradores da comunidade da Vila Itália estão sofrendo para a reversão daquela área, para o dono, enfim. Mas há um grande cuidado, até uma biblioteca comunitária existe no local, né? Sim, porque assim, eles têm recebido, né, contribuições, né, de livros, tudo isso daí, e eu acredito que é muito bacana, justamente porque eles precisam tomar um caminho de uma mudança, seja a questão da moradia, seja as crianças que estão ali, né, poder estudar para direcionar, ter um caminho melhor, às vezes, na vida. Esse trabalho é um trabalho importante, né? De uma biblioteca de uma comunidade, mesmo que seja para um lazer, uma leitura de lazer, assim, de relaxar. É muito bom, porque querendo ou não, ajuda você a escrever melhor, você ler melhor, e profissionalmente pensar melhor, né? Raciocinar, né? Ter um posicionamento depois mais crítico também, para a gente analisar as coisas. Victor, daí eu achei muito importante. Já chegou a ver, vamos ver essa foto aí agora. Essa foto aí, né, é a minha, só coloquei para divulgação no geral, né? A gente acaba pondo, né, foi até uma viagem, né, a foto é da minha esposa, é uma viagem que a gente fez para Paraty, e até assim, quando eu vou em qualquer local, né, o meu irmão mora em Paraty, no Rio, né, por isso que eu acabo indo até bastante lá. Eu tenho muitas fotos também, por exemplo, desses trabalhos que eu faço no geral aqui em Rio Preto, eu acabo fazendo um pouco lá. Eu tenho muita foto de arquitetura da cidade, né, de Paraty, até de algumas plantinhas também. Olha lá, as plantinhas da sarjeta é da exposição do ano passado, essa foto. Né, elas são bem específicas das sarjetas mesmo. Daí quando eu viajo para qualquer local, eu sempre tento resgatar um pouco o trabalho que eu faço aqui e eu faço em outros locais. Né, essas das pessoas mesmo, eu não costumo fazer muitos em outros locais, porque... É muito complicado, estou no momento também de viagem, muitas vezes, tal, daí é um trabalho mais dedicado esse daí. Tem um envolvimento um pouco maior com as pessoas mesmo. Né? Daí eu acabo, apesar que assim, se eu parar em qualquer lugar, eu começo a conversar com qualquer um, né? E até em Paraty tem muito estrangeiro lá, quando você vê, você nem sabe a língua da pessoa que você começa a falar, ele responde em outra língua e você não sabe falar direito. Mas, no geral, é isso, né? A exposição retrata essas histórias, né, de pessoas... Eu não estou tentando incluir nenhum grupo específico, assim como também não excluir nenhum grupo. Né? Se eu encontrar uma pessoa, sei lá, bem de vida, que tem... Ele vai contar a história dele e como ele conseguiu isso. Né? No geral... Não tem nenhum pré-requisito. Não tem, sim. Algumas pessoas eu lembro, putz, eu vou atrás daquela pessoa. Ontem mesmo, né, teve um senhor que ele... Ali no Jardim Paraíso, ele tem uma horta que é gigante ali, margeando o rio ali, eu não lembro que córrego que é ali, mas ele tem uma horta muito grande ali, e há anos, né, eu vejo essa hortinha crescendo. Era pequenininha, foi crescendo, e ela está muito grande, tem alguns animais lá. Daí eu tive 3 tentativas, ontem foi a última, daí que eu encontrei ele, que as outras 2 não tinha encontrado. Ele não quis.
Por exemplo, eu até fico chateado, triste com algumas pessoas que acabam não querendo, né? Ele, no caso, não quis, né? Mas assim, eu vou buscando outros, tal, eu entendo, respeito as pessoas acima de tudo. Estão no direito dela. Tem o direito dela. Alguns não querem contar a história, beleza, né? Não conta. Mas no geral é isso. Eu vou para a rua procurar as pessoas. Vitor, aí nós vimos vários exemplos aqui de pessoas que vieram de fora, chegaram em São José do Rio Preto, deve ser a maioria delas. Sim. Acabou sendo. Não estudou isso ainda, mas que é a maioria delas. E queria saber a sua história. E daí? Você é de Rio Preto mesmo, mas você contou agora que tem um irmão que mora em Paraty, mora longe. Como é que é isso? Quem é o Vitor aqui em São José do Rio Preto? Porque esse grande interesse pela cidade de São José do Rio Preto. Eu sou o Vitor, sim, que eu construí toda a minha história aqui, né? Sou nascido aqui, né? Tenho 31 anos, sempre morei aqui. Muito disso é justamente por causa do meu pai e da minha mãe, acredito. Né? Os dois também sempre nasceram aqui, moraram aqui. Meu pai, por ser... a cidade antes era menor, tal, ele sempre conheceu muitas pessoas. E ele sempre gostou de história. Ele era caminhoneiro. Daí ele se tornou caminhoneiro justamente para conhecer o Brasil, a vontade dele. E ele transmitiu muito isso para mim, né, de conhecer as coisas. Né, e minha mãe, professora da rede pública, né, aposentada, né, e eu já ia em muitas escolas, ia em bairros com ela, daí acabava conhecendo um pouco da cidade. E foi ganhando gosto, né, conhecendo a cidade no geral. Mas acho que assim, um fato muito importante foi, né, quando eu estava na 7ª série, eu me tornei vereador mirim. Na cidade, um projeto antigo que tinha na cidade, até tentaram resgatar, mas não teve tanta força. Na época, o Cacau Lopes, quando eu era vereador, ele fez esse projeto aqui e eu me tornei vereador mirim. Né, por 2 mandatos, um deles eu acabei sendo, né, presidente da Câmara Mirim. E após isso, o pessoal da UMES, na época, né, até tinha, né, um rapaz, né, o Vinícius, que é um grande amigo meu, que até trabalha comigo na área hoje do audiovisual também, me convidou para eu ir na UMES conhecer, né, o que a UMES fazia na época e tal. Daí, em 2002, acabei me tornando diretor cultural da UMES. Daí, de certa forma, por eu ter me tornado diretor cultural também, começou já a construir essa bagagem cultural para mim, porque eu comecei a querer entender o que era esse diretor cultural, porque, de fato, quando colocaram eu na diretoria de cultura, eu ainda não era, de fato, um artista ou pensava nisso. Né? Daí, mas eu fui atrás. E por causa do trabalho que a gente fazia na UMES, né, de ir nas escolas, eu comecei a conhecer a cidade como um todo e as pessoas. Eu acho que isso daí começou já a introduzir isso. Daí, com o tempo passando, ficando mais velho, fui me interessando cada vez mais e chegou as ciências sociais. Né? Daí eu descobri as ciências sociais no livro que a Unesp sempre lança dos cursos que tem. Exato. Daí eu folhando para pensar o que eu poderia ser. Eu vi as ciências sociais e me interessei. A parte das ciências sociais a gente já contou, bacana. Infelizmente o nosso tempo já está acabando, é sempre assim, a conversa é boa. Mas que bacana, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas Poéticas da Cidade. Vamos reafirmar o convite para as pessoas comparecerem ao Céu das Artes, né? Ele inicia agora no Céu das Artes, 10 dias, né, a partir de segunda, né, foi. O próximo local agora, dia 20, eu tenho um intervalo, depois no dia 25 de setembro começa no núcleo da Vila Azul, né? Depois Parque Ecológico, daí depois, agora eu não lembro a ordem certinho, mas depois vai ter no Pinheirinho, Solo Sagrado, no núcleo Alvorada, lá no final de Mirassolândia, uma praça no Eldorado, uma praça no São Diocleciano, e em dezembro o fechamento, que vai misturar a exposição de todos os locais, vai ter 20 fotos novas. Em dezembro vai misturar todas, não ter nenhuma nova. Vai ser 3 dias no Calçadão e 3 dias no Mercadão. É isso que eu ia te perguntar, se teria algum espaço no centro da cidade. Vai ter. Bacana. São dias, bem coerente com o objetivo da dias 16, 23 e 30 de dezembro vai estar na Dom José Marcondes e no dia 30 na Rui Barbosa. E nos dias 17, 24 e 31 de dezembro, na hora do fervor mesmo do Mercadão, eu vou estar lá no Mercadão com a exposição. Bacana. No espaço Edson Baff, que eu quis valorizar também, né? A história do Edson Baff também indo para lá, né? Um amigo, exato. Vitor, obrigado, viu? Obrigadão, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, está todo mundo convidado, viu? Obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.